augustojunior.com, eu acabei de publicar um artigo falando sobre os adeuses das nossas vidas. Os adeuses que também, naturalmente, são acompanhados de lutos. Estes lutos podem ser mais longos, mais breves, medianos, mas sempre existem e eles sempre são necessários para o aumento da nossa consciência e também para a prática do desapego, porque tudo aquilo que é transitório na nossa vida não é verdadeiro no sentido de que a gente não pode possuí-los de verdade. Tudo que é transitório, tudo que é matéria é transitório, portanto nós não podemos ter posse verdadeira sobre nada disso. A única posse verdadeira que a gente pode ter é sobre o que nós temos em termos da nossa consciência, em termos da nossa espiritualidade, aquilo que nós vamos levar conosco quando nós deixarmos a nossa casca. Não é isso? O nosso corpo é a nossa casca. É muito importante que cuidemos dessa casca porque é o invólucro da nossa alma, né? Da nossa essência. Mas ela também vai ficar por aqui quando a gente partir para uma outra realidade. Não é isso? Então, assim, tudo que é matéria é transitório, portanto, a gente não deveria ser tão apegado, mas todos nós somos apegados, nem que seja apegados a pessoas. As pessoas que a gente ama, quando a gente perde um parente, um pai, uma mãe, um irmão, um avô, uma avó, um tio, a gente quando perde pessoas queridas, a gente sofre, vivencia aquele luto necessário. Isto é inevitável, mas também traz para nós essa vivência importante, necessária do luto, que nos faz saber, nos faz reavivar nossa memória sobre o sentido de tudo aquilo que é transitório, inclusive pessoas, desde que consideremos essas pessoas do ponto de vista físico, porque do ponto de vista espiritual elas vão continuar por aí, assim como nós também vamos continuar por aí, não é isso? Mas é importante a gente vivenciar os nossos lutos. E existem lutos, existem adeuses, né? Eu estou falando de adeuses, né? Estou falando de luto porque estou falando de adeuses. E existem adeuses bastante curtos, como eu já disse, mas que também trazem aquele pequeno luto que pode durar 5 minutos. Alguns lutos duram minutos, mas mesmo assim são lutos. Quando, por exemplo, nós nos livramos de algo que já não nos serve mais, né? Ou algo que a gente pode passar para uma outra pessoa, porque vai servir aquela outra pessoa, mas aquilo não nos serve mais. Mesmo assim, a gente vive aquele pequeno luto, porque a gente às vezes tinha um apego especial por aquele objeto, porque foi um presente, ou porque foi uma compra que a gente fez numa data especial, ou porque aquele objeto ele nos acompanhava no nosso dia a dia. Então a gente acaba vivendo aquele pequeno luto, né? Hoje mesmo eu tive uma experiência interessante, curiosa, porque aqui em casa eu tenho muitos dicionários, tenho mania de dicionários, né? Tem vários dicionários, e eu precisei de um sinônimo e me ocorreu ir até a estante para procurar o dicionário de sinônimos, para procurar um sinônimo mais adequado para aquela palavra que eu tinha em mente. E o que eu fiz? Eu fui no Google. E imediatamente eu percebi que as palavras que eu procurava no dicionário de sinônimos, elas estão no Google. Por mais que eu seja apegado aos meus dicionários, pode até chegar um momento em que eu tenha que descartá-los e viver aquele luto. Ou seja, dar um adeus aos dicionários, ou pelo menos alguns dos muitos dicionários que eu tenho, porque não vai dar para abrir mão de todos eles, eu não vou ter essa coragem de abrir mão de todos eles, de dar todos esses adeuses, né, no mesmo momento, né? Então vou vivenciar o luto quando eu me desfizer de um dicionário, por exemplo. Um exemplo simples que eu estou dando, porque eu vivenciei isso hoje, né? A desnecessidade de ter um dicionário de papel, uma vez que a gente
encontra isso na internet e com qualidade, porque eu faço questão também da qualidade, mas eu verifiquei que na internet eu consegui vários sinônimos para aquela palavrinha que eu tinha em mente naquele momento, né? Então é um exemplo simples. Então são muitos os adeuses que a gente dá ao longo da vida. Uns realmente são muito mais graves e podem ser até traumáticos, mas esses que são mais graves são os que podem trazer uma consciência maior da desnecessidade do apego a coisas materiais, a coisas transitórias. Porque, como eu disse, toda matéria é transitória e a gente deveria fazer um esforço para não nos apegarmos a ela. Uma delas é o nosso próprio corpo, que um dia nós vamos ter que deixar a nossa casca. Como eu disse, a gente vai ter que deixar aqui, né? Mas dela nós temos que cuidar até o último instante da nossa vida, porque ela é o invólucro precioso daquilo que a gente tem de mais sagrado, que é a nossa essência. Porque a nossa essência, ela é eterna, ela vai ficar por aí para sempre. É isso. Então, se você puder, visite lá o meu site, durvalaugustojunior.com, para você ler este e outros textos que eu já tenho publicado lá, né? E quanto a esse vídeo, eu peço que você, se puder, compartilhe, se puder também, dê aí a sua curtida. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. Eu fico muito agradecido e aguardo você no nosso próximo papo.